Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo do canal Guardiões da Fé. Eu sou a Edmeia Lima e nós chegamos hoje ao nosso último vídeo sobre a história da guerra do mal contra o bem na Idade Média. E hoje nós vamos falar especificamente sobre o pensamento na Idade Média, os pensadores, os filósofos, porque nós já vimos que essa guerra do mal contra o bem se dá principalmente a nível do pensamento. Então, o que eu posso adiantar para vocês é o seguinte: a Idade Média ela foi caracterizada pela grande expansão da Igreja Católica, pelo domínio da Igreja Católica. Então, nós podemos resumir a história do mal contra o bem na Idade Média na guerra contra a Igreja. E o que nós tivemos na Idade Média que caracteriza isso? Em primeiro lugar, nós tivemos na Idade Antiga a perseguição aos cristãos. Na Idade Média, nós tivemos o surgimento do islamismo, que causou um grande estrago no desenvolvimento da Igreja Católica. Depois, nós tivemos as heresias, que as heresias foram terríveis. O que são as heresias? Justamente influências de doutrinas erradas, pessoas que criavam doutrinas, que criavam questionamentos, que ensinavam doutrinas contrárias à fé que a Igreja ensinava. E nós sabemos que a Igreja Católica, ela foi o instrumento que Jesus Cristo nos deixou para que nós nos mantivéssemos firmes na fé. Então, por mais que aconteçam erros por parte dos líderes da Igreja Católica, por parte de padres, de bispos, a doutrina católica e os sacramentos da Igreja Católica é que nos levarão à salvação. Então, nós temos problemas na Igreja Católica, temos muitos, principalmente porque é o que Satanás mais odeia, é a Igreja Católica. Por quê? Porque Satanás sabe que é através dos ensinamentos e dos sacramentos da Igreja Católica que nós vamos chegar à salvação. Então ele faz de tudo, desde a Idade Média, ele faz de tudo para poder desvirtuar os ensinamentos da Igreja, para desvirtuar os católicos do verdadeiro ensino. Por isso que nós temos essa confusão de doutrinas que nós temos hoje, tá? Então, falando do ponto de vista histórico, científico mesmo, então eu vou ler para vocês aqui agora um texto sobre filosofia medieval da professora Juliana Bezerra, que é professora de História. Esse texto eu tirei do site todamateria.com.br. Então, olha só que interessante. A filosofia medieval foi desenvolvida na Europa durante o período da Idade Média, séculos 5 a 15. Trata-se de um período de expansão e consolidação do cristianismo na Europa Ocidental. A filosofia medieval tentou conciliar a religião com a filosofia, ou seja, a consciência cristã com a razão filosófica e científica. Isso pode parecer paradoxal em nossa época, mas naquele tempo era perfeitamente compreensível. Vamos ver um resumo das principais características da filosofia medieval. Inspiração na filosofia clássica greco-romana. União da fé cristã e da razão. Utilização dos conceitos da filosofia grega ao cristianismo. Busca da verdade divina. Muitos filósofos dessa época também faziam parte do clero ou eram religiosos. Nesse momento, os grandes pontos de reflexão para os estudiosos eram a existência de Deus, a fé e a razão, a imortalidade da alma humana, a salvação, o pecado, a encarnação divina, o livre-arbítrio, dentre outras questões. Sendo assim, as reflexões desenvolvidas no medievo, ainda que pudessem contemplar os estudos científicos, não podiam se contrapor à verdade divina
relatada pela Bíblia. Os períodos da filosofia medieval e principais filósofos. O objeto de estudo da filosofia medieval começou antes deste período cronológico da história. Afinal, após a morte de Jesus Cristo, os primeiros cristãos tiveram que conciliar a filosofia grega com os ensinamentos cristãos. Uma vez que a Idade Média foi um longo período da história ocidental, dividimos a filosofia medieval em 4 fases. Primeiro, a filosofia dos padres apostólicos, filosofia dos padres apologistas, patrística e escolástica. A filosofia patrística e escolástica, que correspondem aos 2 últimos períodos, foram os mais importantes da filosofia medieval. Nós vamos ver então cada um deles aqui bem resumidamente. Filosofia dos padres apostólicos. Nos séculos I e II, a filosofia desenvolvida esteve relacionada com o início do cristianismo e, portanto, os filósofos desse período estavam preocupados em explicar os ensinamentos de Jesus Cristo no meio pagão. Recebe esse nome uma vez que esse cristianismo primitivo esteve baseado nos escritos de diversos apóstolos. O maior representante desse período foi Paulo de Tarso, o apóstolo Paulo, que escreveu muitas epístolas incluídas no Novo Testamento. Agora, a filosofia dos padres apologistas. Nos séculos 3 e 4, a filosofia medieval passa para uma nova fase relacionada com a apologia. Esta era uma figura da retórica que consistia na defesa de algum ideal, nesse caso, a fé cristã. Os padres apologistas utilizaram as mesmas figuras de linguagem e argumentos para dialogar com os helenistas. Assim, defendiam o cristianismo como uma filosofia natural que seria superior ao pensamento greco-romano. Dessa maneira, eles aproximaram o pensamento greco-romano aos conceitos cristãos que estavam se disseminando pelo Império Romano. Nesse período destacam-se os apologistas cristãos Justino Mártir, Orígenes de Alexandria e Tertuliano. Agora, a filosofia patrística. A filosofia patrística foi desenvolvida a partir do século IV e permaneceu até o século VIII. Recebe esse nome porque os textos desenvolvidos no período foram escritos pelos chamados padres da Igreja. A patrística se preocupava em adaptar os ensinamentos da filosofia grega aos princípios cristãos. Baseava-se nas obras de Platão e identificava a palavra de Deus como o mundo das ideias platônicas, partindo do princípio de que o homem seria capaz de entender a Deus através da sua revelação. Esta é uma fase inicial de desenvolvimento da filosofia medieval, quando o cristianismo está concentrado no Oriente e vai se expandindo pela Europa. Por isso, a maioria dos filósofos eram também teólogos e o tema principal era a relação da razão e da fé. Os padres da Igreja precisavam explicar conceitos como imortalidade da alma, existência de um só Deus e dogmas como a Santíssima Trindade a partir da filosofia grega. Dentre os padres da Igreja destacam-se Santo Irineu de Lyon, Santo Inácio de Antioquia, São João Crisóstomo, Santo Ambrósio de Milão, entre muitos outros. O filósofo mais destacado do período, porém, foi Santo Agostinho de Hipona. Agora, a última filosofia escolástica. Baseada na filosofia de Aristóteles, a escolástica foi um movimento filosófico medieval que se desenvolveu durante os séculos IX e XVI. Ela surge com o intuito de refletir sobre a existência de Deus, da alma humana, da imortalidade. Em suma, desejam justificar a fé a partir da razão. Por isso, os escolásticos defendiam ser possível conhecer a Deus através do empirismo, da lógica e da razão. Igualmente, a escolástica pretende defender a doutrina cristã das heresias que apareciam e que ameaçavam romper com a unidade da cristandade. Grandes filósofos da escolástica foram São Bernardo de Claraval, Pedro Abelardo, Guilherme de Ockham, o beato João Duns Escoto, entre outros.
Nesse período, o filósofo mais importante foi São Tomás de Aquino e sua obra Suma Teológica, onde estabelece os 5 princípios para provar a existência de Deus. A escolástica permaneceu em vigor até a época do Renascimento, quando começa a Idade Moderna. Então, nós chegamos aqui ao final da nossa história, da Guerra do Mal contra o Bem na Idade Média. Daqui a um tempo nós vamos começar com a Idade Moderna e Contemporânea. Então, nós precisamos guardar que na Idade Média prevaleceu o pensamento cristão e a tentativa de Satanás de confundir os ensinamentos cristãos, os ensinamentos do Evangelho, através de várias heresias, e no finalzinho da Idade Média começaram a surgir aqueles pensadores que começaram a questionar essa filosofia cristã, esse pensamento cristão, e aí nós entramos no período mais complicado dessa guerra, que é a Idade Moderna. A gente se vê então no próximo vídeo. Um grande abraço para você, fica com Deus.